Muito se fala sobre mudar de vida, sobre mudar de comportamento, sobre mudar de hábitos, mas quase ninguém fala sobre aquilo que é fundamental e mais importante dentro desse processo, que é mudar a nossa mente, a nossa identidade. E hoje nesse vídeo eu vou te mostrar como que a sua mente pode estar te impedindo de alcançar os seus sonhos, te impedindo de se tornar a pessoa que você nasceu para ser e que você merece se tornar, a sua melhor versão, melhor dizendo. Oiê, eu me chamo Luana Ferraz Cardoso, bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, sobre comunicação, principalmente comunicação, porque eu quero te ajudar a se comunicar melhor, de forma clara, de forma concisa, seja no digital ou fora dele. Talvez o problema em você, assim como foi em mim, não seja falta de disciplina, mas sim pensamentos repetitivos que você cultiva na sua cabeça, emoções que você cultiva e que você fica estagnado, mas você nem percebe. E foi o que aconteceu comigo durante muito tempo. Então aqui nesse vídeo eu vou te trazer exatamente como você pode mudar isso, porque às vezes a gente não imagina o quanto que a nossa mente interfere no nosso corpo, o nosso cérebro. Então, algo que eu gosto muito de estudar é neurociência. E quando nós estudamos neurociência, entendemos o porquê por trás de todos os nossos comportamentos, de todas as nossas ações e reações diante de determinadas situações e acontecimentos no nosso dia a dia. Então, pense que talvez o que tenha te mantido estagnado até aqui tenha sido não a falta de disciplina, não a falta de talento, não a falta de dedicação da sua parte, mas somente o fato de que você ainda não entendeu que o que você precisa focar mais e concentrar a sua energia e o seu foco para você mudar tem que começar pela sua mente, pela sua cabeça, pela sua visão, pela forma como você reage às coisas na sua vida, pela forma como você pensa diariamente, porque os nossos pensamentos são muito mais poderosos do que a gente imagina. Eu nem imaginava o quanto que os nossos pensamentos têm poder, o quanto que a nossa palavra tem uma energia muito forte, e essa energia, ela implica em tudo na nossa realidade. E eu sei que parece um assunto muito complicado ou até mesmo meio fora do que a gente está acostumado a ouvir. Mas você precisa entender que os nossos pensamentos têm poder, total poder sobre a nossa realidade. E se a gente não mudar a forma como a gente pensa e trazer aos pensamentos, criar pensamentos e ter pensamentos que sejam exatamente aquilo que vai nos beneficiar nesse nosso caminho e o trajeto que estamos percorrendo para alcançar os nossos sonhos, a gente não vai conseguir mudar e a gente não vai conseguir se preparar para receber o novo na nossa vida. Então, quando você tem os mesmos resultados sempre, mesmo com muito esforço, mesmo com muito foco, disciplina e dedicação, não é porque você não é bom o suficiente, não é porque você está tentando pouco, é porque os seus pensamentos podem estar te condicionando a isso. Esse livro aqui do Dr. Joe Dispenza, que é um médico, ele é um estudioso da área da ciência e ele estuda o nosso cérebro. Ele fala muito sobre energia, ele fala muito sobre a lei da atração, ele fala muito principalmente sobre energia, como a palavra tem poder. Nesse livro, o Dr. Joe Dispenza, ele deixa de forma clara pra gente, ele ensina sobre neurociência, sobre comportamento, ele explica sobre as áreas do nosso cérebro e como o nosso cérebro e o nosso corpo se acostumam com a química ruim. Ou seja, são os nossos pensamentos ruins que a gente cultiva diariamente, que a gente pensa, que a gente cria na nossa cabeça. Então, quando você começa com um hábito novo na sua vida, o seu cérebro entende que você está vibrando em uma energia diferente, entende? Do que o que você costuma vibrar. Por quê? Porque você tem ambição, porque você tem foco, você quer alcançar coisas novas e diferentes, mas o seu cérebro não quer que você pense diferente, não quer que você sinta coisas diferentes que não sejam aquela química ruim que ele já está acostumado. Então, o Joe Dispenza cita nesse livro, inclusive, com relação a pessoas que são dependentes químicos. Então, ele cita que essas pessoas, elas podem ir para o Havaí, do outro lado do mundo, elas podem ganhar na Mega Sena, mas depois de um tempo o cérebro delas vai sentir falta daquele sentimento, daqueles pensamentos que a pessoa tem quando ela está sob o uso e o efeito de substâncias químicas. Então o cérebro ele pede a química ruim de volta. Por quê? Porque ele gosta, porque ele já se acomodou, ele já se acostumou a isso. Então ele quer mais, e quando ele sente falta, que é quando é o chamado abstinência dessas pessoas, então isso acaba, é o cérebro pedindo mais, pedindo aquilo ali de volta. Ele quer aquilo, ele precisa daquilo, porque aquilo ali está alimentando essa química ruim na sua mente e está resultando todas as consequências que as pessoas veem no corpo delas. E o mesmo é para nós, que no nosso dia a dia temos pensamentos negativos, pensamentos ruins, e colocamos a nossa mente somente em situações que muitas vezes não temos controle, ou até mesmo em pessoas que nem precisaríamos estar pensando. Quando a gente começa a nutrir raiva,
ódio, ansiedade, depressão, o nosso cérebro se acostuma com o que é ruim, com essa química ruim que o Joe Dispenza explica aqui. E ele não quer que você tenha química boa, que é você ficar em paz, você estar em equilíbrio com a sua mente, você estar em um estado emocional muito mais elevado e vibracional. E o que acontece é que quando o nosso cérebro se acostuma com o que é ruim, é muito difícil para nós depois conseguir substituir por coisas boas, porque a gente vai estar ali, por exemplo, no meio de algo muito bom, que a gente retomou, ou um hábito novo, um trabalho novo, e a gente achava que era infeliz naquele trabalho lá e que mudando de trabalho vai ser feliz de novo, e a verdade é que a gente fica feliz por um pequeno período de tempo, depois o nosso cérebro pede de volta aquela química ruim de eu odeio meu chefe é péssimo, aí o chefe manda uma mensagem, te dá uma ordem, pede uma tarefa para você cumprir no trabalho e você já alimenta mais raiva dele, mais ódio. É esse tipo de ódio e estresse que a gente cultiva às vezes na nossa mente e a gente não se dá conta de que é exatamente esse fator que está impedindo a gente de alcançar os nossos objetivos. Por quê? Porque a gente não consegue estar em equilíbrio e não consegue dar tempo para a nossa cabeça ficar em pleno silêncio ou até mesmo com calma e ser mais reflexivo e não sobre as pessoas, sobre nós mesmos. A gente tem que entender que nós precisamos ter pensamentos sobre nós. Se for para pensar em coisas, pense sobre você. Se for para pensar algo sobre você, não pense coisa ruim, porque o seu cérebro vai se acostumar com o que é ruim, muito fácil. E aí depois para você começar, eu tenho uma autoestima elevada, eu sou linda, eu sou inteligente, eu sou abundante, eu sou comunicativo, eu sou uma ótima oradora. O seu cérebro vai demorar a recalcular essa rota e ele vai demorar então a trocar os pensamentos ruins, a química ruim pela química boa, né? A transformar isso. Então você tem que entender que desde já comece a cultivar pensamentos bons sobre você, sobre as coisas à sua volta. Tente ver mais a parte mais positiva das coisas e se não for possível, porque eu sei que nem sempre é, tá? A nossa realidade é essa. Então não dá para ficar enfeitando as coisas demais. Então apenas respire fundo e pense. Isso está no meu controle? Se não está, confie em Deus, confie na vida, confie no universo, confie a sua energia em uma força maior que vai poder te ajudar, que vai poder te aconselhar, que vai poder te manter tranquila. E isso vai te trazer um tempo maior para você se tornar uma pessoa mais criativa, isso vai te trazer um tempo maior para você pensar no novo e sair da sua zona de conforto, entende? Então vamos lá para o próximo passo. Você não cria um novo porque ainda pensa como a sua versão antiga. Essa frase me pegou muito, tá? Mas o que acontece? É que é aquilo que eu expliquei agora anteriormente para vocês. Quando a gente foca o nosso pensamento desde o momento em que acorda até ir dormir sempre no mesmo, e a gente faz as mesmas coisas de forma automática, porque o nosso corpo e o nosso cérebro se acostumam, a gente não consegue obter novos resultados e obter coisas grandiosas na nossa vida se a gente não muda o nosso estado de ser, se a gente não muda a nossa identidade, se a gente não se prepara para o novo. A gente precisa preparar a nossa mente, cultivar coisas boas que vão nos aproximar de quem queremos nos tornar, nos aproximar da abundância, da prosperidade que nós tanto queremos para a nossa vida. Então, não pense, eu quero ter abundância na minha vida. Pense assim, eu quero ser abundante. Então, não é só querer ter aquilo ali na sua vida, você precisa ser essa pessoa que tem aquilo, aquele algo, compreende o que eu digo? Mas quando você entende que tudo começa na mente e depois vem para o físico, vem para o material ou vem para uma conquista, seja ela emocional ou não, você vai conseguir alinhar melhor os seus pensamentos, você começa de manhã cedo tendo pensamentos positivos, pede para Deus abençoar a sua vida, a sua manhã, o seu dia, pense em coisas boas, escute um mantra pela manhã, ou faça uma oração, que é o que eu faço todas as manhãs, eu entrego o meu dia nas mãos de Deus, e se você não é uma pessoa que tem fé, né, ou que acredita em Deus, você pode fazer outras coisas e tá tudo bem, porque as pessoas são diferentes umas das outras, mas cultive pensamentos bons pela manhã e pensamentos diferentes do que você costuma fazer. Comece a olhar para você, para dentro de si. O que eu faço que tem me feito ficar estagnado e obtendo os mesmos resultados e nada mudando na minha vida? Pode ser que não seja a vida que tem que mudar, é você que tem que mudar, é a gente que tem que mudar. Eu entendi que a vida se permanece a mesma. Cada dia vai passando, passando, passando e os resultados não vão vir para mim. Eu preciso sair da minha zona de conforto, eu preciso deixar a procrastinação, eu preciso ter mais disciplina, mais foco, eu preciso inovar na minha vida. E como você pode fazer isso? Meditando. Meditar é algo que vai te tirar da zona de conforto e vai fazer o seu cérebro se acostumar com
uma dopamina muito saudável e com concentração, e com silêncio, e com a calma. O seu cérebro, o meu cérebro de uma pessoa extremamente ansiosa, não está acostumado comigo em silêncio, não pensando nada. E quando a gente tem esses momentos de pausa, que é exatamente essa maior ferramenta que eu vim te trazer hoje, tenha momentos de descanso para sua mente, ou seja, meditação. Tenha momentos consigo mesmo em que você se pega de manhã cedo, olhando para fora da sua casa, tomando um café, uma água. Não reflita. É bom não refletir sobre nada também. É bom você deixar o dia passar, é bom você se concentrar apenas no momento presente. Não pense, eu tenho que ver tal pessoa hoje, eu tenho que entregar tal demanda do trabalho, eu tenho que entregar tal trabalho da faculdade. Para um pouco. Deu? Você não precisa pensar todo instante. Não acorde, eu tinha essa mania, eu ainda tenho, gente. É por isso que eu tô trazendo aqui para vocês esse tema, porque a gente se ajuda juntos, entende? Talvez você nem tenha pensado nisso ainda, mas agora com esse vídeo você vai ter mais clareza. Concentra a sua energia, os seus pensamentos naquilo que é bom para você. Não fica pensando no colega, no patrão, na chefe que é ruim ou que é arrogante. Pense em você. Como que eu faço para entregar o meu trabalho de uma forma boa, com mais qualidade? Ou como que eu posso ir melhor na faculdade? Ou apenas tenha menos ansiedade das coisas. Eu sei que parece ser fácil falando, mas não é, porque eu enfrento isso diariamente na minha vida. Então, o que eu tento fazer é meditar, porque meditar está me curando dessa ansiedade, desse desequilíbrio, está diminuindo o estresse e a ansiedade e a raiva. Então, comece olhando para dentro de si. Tenha momentos de pausa, porque esses momentos são essenciais para você ter clareza de quem você é, de quem você está se tornando e onde você quer chegar. Ler esse livro aqui vai te trazer toda a base e o fundamento que você precisa para você entender o que é neurociência, como começar a aplicar isso na sua vida, e não só a neurociência, mas tudo que ele explica aqui sobre padrões que a gente repete, sobre manter a nossa mente sempre concentrada e estagnada nas mesmas vibrações, nos mesmos pensamentos, nas mesmas atitudes. Uma outra coisa que vai fazer total diferença na sua vida, para a gente finalizar, é você começar a se exercitar mais. Toda vez que eu me pego em momentos de depressão, de ansiedade, de raiva e de estresse, eu vou para academia. Eu vou caminhar na rua, eu vou exercitar meu corpo. Por quê? Porque assim a gente libera dopamina, uma dopamina natural e saudável. E isso vai te trazer relaxamento, isso vai aliviar toda a tensão da sua cabeça, que às vezes você tá com tanta dor de cabeça e não sabe do que é de você se estressar demais, é de você ter muita ansiedade. Então você vai aliviar a sua mente e você relaxa os seus ombros, o seu corpo, aonde a gente geralmente tem mais tensão no nosso corpo, e você vai relaxar. Tenha hábitos, cultive hábitos que vão te liberar outro tipo de sensação, uma sensação boa, uma vibração boa, uma energia boa, uma química boa no seu cérebro, entende? Não essas químicas ruins que a gente está acostumado e estagnado nelas. Espero muito que esse vídeo te ajude, assim como ajudou a mim, e esse livro também, espero muito que te ajude, que é Como Se Tornar Sobrenatural, do Dr. Joe Dispenza, e eu vou deixar para vocês o link dele aqui na descrição do vídeo. Um abraço para vocês, até o próximo vídeo.